Pessoal, vamos lá responder essas questões aqui tiradas do livro do GeoCiese. Vamos fazer baterias de 10 em 10 questões. Esses primeiros exercícios estão relacionados com o que a gente chama de princípio multiplicativo. Então, a ideia que a gente vê geralmente nos livros do princípio multiplicativo é você pensar, por exemplo, nas várias estradas ligando, por exemplo, três cidades. Então, imagine que você tem três cidades, uma cidade A, uma cidade B e uma cidade C. Imagine que para a cidade B eu tenha três caminhos possíveis e de B para C eu tenha dois caminhos possíveis. Quais são as maneiras de eu chegar em C? Ora, eu posso ir pela estrada 1 e depois escolher esses dois caminhos, posso ir pela estrada do meio, escolher novamente dois caminhos, posso ir pela terceira estrada e novamente escolher dois caminhos. Veja que eu fiz isso três vezes. E esse número 3 aparece de onde? Dessas três estradas. Então, no final das contas, o que eu preciso fazer é pegar quantas estradas eu tenho nessa primeira opção, que são três, e multiplicar quantas estradas eu tenho nessa segunda opção, que são duas. 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui é a base do princípio multiplicativo. E a gente vai responder as questões com base justamente nessa ideia. Então, vamos lá. A primeira questão, ela fala o seguinte: um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne. Então, pratos de carne, eu tenho um total aqui de 8. E prato de sobremesa, eu tenho um total de 5. De quantas formas o homem pode fazer sua refeição? Ou seja, ele escolheu um prato de carne e um prato de sobremesa. Considerando esse cardápio, quantas são as opções que eu posso sempre pegar um prato de carne e um prato de sobremesa? Nesses problemas, o que eu recomendo é você tentar reduzir o problema a um número menor para você conseguir visualizar o problema de maneira mais clara. E depois você usa os números da questão, que podem ser números enormes, inclusive. Então vamos imaginar do que ter ali 8 opções, vamos imaginar que só tinha 3 opções de pratos de carne. Vou dizer que tem a opção 1, a opção 2 e a opção 3. Já em relação à sobremesa, vamos considerar que tem duas opções de sobremesa. Então, se a pessoa escolheu o primeiro tipo de prato de carne, ela ainda vai ter duas opções de sobremesa. Vou dizer que é a sobremesa A e a sobremesa B. Se ela escolheu, ao invés desse prato 1, escolher um outro tipo de prato de carne, ele ainda vai poder escolher entre a sobremesa A e a sobremesa B. Se ele escolheu o terceiro tipo de prato, ele ainda vai poder escolher entre a sobremesa A e a sobremesa B. Quantos são os pratos que eu vou conseguir formar aqui, né? Juntando aí prato de carne e sobremesa. Então, ele pode escolher o 1 com o A, ele pode escolher o 1 com o B, ele pode escolher o 2 com o A, ele pode escolher o 2 com o B, ele pode escolher o 3 com o A e pode escolher o 3 com o B. Note que no final, quantos pratos, quantas combinações eu tenho? Ora, eu tenho um total de 6 combinações. Mas o que foi isso na verdade? Ora, eu peguei o número de pratos aqui, ó, que ele tinha escolhido de carne, que foi um total de 3, e multipliquei pelas opções de sobremesa, que eram duas. Então, 3 vezes 2, 6. Então, esse total aqui de par ordenados que eu consegui formar é sempre o produto do número de pratos vezes a quantidade de sobremesas. Ora, no nosso problema, a única coisa que mudou é que agora eu tenho 8 pratos de carne e 5 opções de sobremesa. Então, 5 vezes 8, 40. Então, a resposta para essa questão seriam aí 40 pratos de carne. Beleza? Vamos ver agora a segunda questão. A segunda questão, ela vai ser bem similar, né? Ela vai ser bem parecida. Diz o seguinte, que uma moça possui 5 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia? De novo, vamos imaginar que o nosso problema aqui é, na verdade, menor. Vamos imaginar que a pessoa tenha duas blusas, né, e 3 saias. O que vai acontecer? Se ela escolher a primeira blusa, ela vai poder combinar com uma das 3 saias. Se ela escolheu a segunda blusa, ela vai poder combinar com uma das 3 blusas. Então, novamente, aqui eu tenho 3 opções e 3 opções, ou seja, um total de 6. Se eu tivesse mais
uma outra blusa, uma terceira blusa. Novamente, ao combinar, né, com as 3 saias que eu tenho, ia somar mais 3 aqui, agora ia ser 9. Então, você repara que no final das contas, esse total de combinações sempre vai ser a quantidade de blusas que eu tenho aqui, quantidade de blusas, multiplicada pela quantidade de saias. Note que esse problema foi bem parecido com o anterior. A única diferença é que as minhas opções, ao invés de vestir roupa, é pegar prato de carne, prato de sobremesa. Aqui são 5 blusas e 6 saias, né? Quantas formas eu posso pegar, né, ali uma blusa e combinar com uma saia? Poderia ser qualquer outro tipo de problema nesse sentido. Então, eu tenho um número primeiro de opções, né, de um determinado elemento, e vou combinar aqui com outro item, né? E também tem uma determinada quantidade de opções. Por exemplo, poderia ser cores, marca de um veículo e assim sucessivamente. Então, de forma mais direta, para eu achar aqui a resposta, simplesmente faço 5 vezes 6, resposta aqui 30. Vamos para a próxima questão. Agora ele diz o seguinte: eu tenho um banco de um automóvel com um assento que pode ocupar 6 posições diferentes. Então, quais são as minhas opções para assento? Ora, tenho 6 opções de posição de assento. E o encosto tem 5 opções. Então, eu tenho 5 opções para encosto. Independente da posição de assento, ou seja, um depende do outro. Eu posso colocar o assento em uma dessas 6 posições e o encosto em uma das 5 posições que ele tem. Combinando assento e encosto, ou seja, a forma que eu vou regular ali meu banco, vou colocar o assento em uma posição, o encosto na posição que eu desejo. Quantas são as posições diferentes que esse banco pode assumir? Ou seja, essa combinação de assento e encosto. Então, de forma direta, é similar aos dois exercícios anteriores que a gente fez. Você basta multiplicar aqui, ó, 6 vezes 5, também a resposta aqui seriam 30 posições distintas. Vamos para mais um exercício. Agora ele fala o seguinte: numa festa eu tenho 80 homens e 90 mulheres. Quantos casais diferentes, né, podem ser formados? Aqui ele me diz que tem 80 homens e 80 mulheres. Vamos reduzir esse problema. Vamos imaginar que eu tivesse uma situação de 3 homens, né, e 2 mulheres. Como é que eu vou formar esses casais? Vou chamar essas mulheres aqui de A e B. E os homens vão ser os próprios números. Então, se eu pego ali para formar o casal, né, o homem 1, ele pode formar um casal com a mulher A e com a mulher B. O homem 2 vai poder formar o casal com a mulher A e com a mulher B. O homem 3 vai poder formar o casal com a mulher A e com a mulher B. Note que os casais aqui são sempre diferentes, ó. Um homem e a mulher A, o homem 1 e a mulher A, o homem 1 e a mulher B, o homem 2 e a mulher A, o homem 2 e a mulher B, e assim sucessivamente. Então, no final das contas, aqui eu tenho 2 casais, 2 casais, 2 casais. Dá um total de 6. E como é que eu cheguei nesse número 6? Consigo chegar de maneira mais direta? Ora, eu vou pegar a quantidade de homens e multiplicar pela quantidade de mulheres. Então, para eu chegar na solução desse problema, basta pegar 80 homens e multiplicar aqui por 90 mulheres. Então, eu vou ter 7.200 como resposta. Agora vamos para o próximo problema. Ele diz o seguinte: um edifício tem 8 portas. Um edifício tem 8 portas. Deixa eu limpar o slide para a gente trabalhar lá em cima. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que ele usou? Então, ele está dando um exemplo com 8 portas. Vamos pensar no nosso problema se tivesse apenas 3 portas: porta A, porta B e porta C. Então, ele vai entrar por uma porta. Vamos botar aqui porta de entrada, porta de saída. Se ele entrou pela porta A, ele vai poder sair por onde? Ora, ele não pode sair pela mesma porta que ele entrou. Então, ele vai ter que sair pela porta B ou pela porta C. Se ele entrou pela porta B, ele vai ter que sair pela porta A ou pela porta C. Se ele entrou pela porta C, ele vai sair pela porta A ou vai sair pela porta B. Então, note que as opções, né, nesse segundo grupo, as minhas opções diminuem de 1. Então, na minha primeira, para as portas de entrada, eu tenho 3 opções. Eu tenho 3 opções, como se fossem 3 blusas
ou 3 pratos de carne, ou 3 cores. Essas são as minhas 3 opções. Quando eu vou juntar aqui, né, para formar meu par ordenado, na saída, as minhas opções diminuem. Então, agora eu só tenho 2 portas. Então, veja que aqui, ó, eu diminuí. Ora, no problema específico, na entrada eu tenho 8 portas, mas para a saída, como eu não posso sair pela mesma porta que eu entrei, eu vou multiplicar por 7. Então, se esse problema ele não falasse que eu tenho que sair por uma porta diferente, eu multiplicaria por 8. Seria 8 vezes 8. Todas as opções de entrada seriam iguais às opções de saída. Mas aqui não. Ele disse que eu não posso entrar sair pela porta que eu entrei. Então, eu tenho que diminuir de 1 aí, né, a minha quantidade de portas de saída. Então, o total aí é 56. Beleza. Vamos ver aqui os próximos exercícios. Agora, ele diz o seguinte: num concurso com 12 participantes, se nenhum puder ganhar mais do que um prêmio, então as pessoas só podem ganhar um prêmio, né? De quantas maneiras poderão ser distribuídas o primeiro e o segundo lugar? Significa que uma pessoa não pode ganhar o primeiro lugar e o segundo lugar, ela só pode ganhar um dos dois. Vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, só 2 participantes. O que acontece? O primeiro participante, vou chamar aqui participante 1 e 2. O primeiro participante, e aqui é o prêmio 1 e o prêmio 2. O primeiro participante ganha o primeiro prêmio e o segundo ganha o segundo prêmio. Ou pode acontecer o contrário, ó. O segundo participante ganha o primeiro prêmio e o primeiro ganha o primeiro lugar. Então veja que o número aqui, né, que eu tenho aqui de participantes, quantas seriam as combinações possíveis? Ora, 2. Né? Vamos aumentar o número de participantes para a gente ver o que é que vai acontecendo nesse problema. Então, imaginar agora que eu tenho 3 participantes. Então, nessa primeira opção, pode estar o participante 1, o participante 2, né, ou o participante 3. Mas na segunda opção, dado que eu escolhi um dos 3 aqui para estar nessa opção, só pode estar os outros 2. Então, por exemplo, se eu escolhi o participante 1, na minha segunda opção eu vou colocar o 2 ou 3. Né? Se eu escolhi o participante 2, na minha opção só pode estar aqui o 1 e o 3. Se eu escolhi para dar o primeiro lugar para o participante 3, aqui só vai estar o segundo ou o primeiro participante. Então, note que as minhas opções, elas diminuem. Então, na primeira situação aqui, ó, a partir do primeiro caminho, eu tenho outras 2 opções. Então, elas caem. Então, como é que eu vou usar o princípio multiplicativo? Para a primeira opção, eu teria aqui 3, né? 3 participantes. Multiplicado para a segunda opção, 2. Então, eu tenho um total de 6 maneiras de distribuir esse prêmio. Então, veja que são essas aqui, ó, 2, 4, 6. Ou seja, seriam os pares ordenados 1, 2 e 1, 3. Ou 2, 1 e 2, 3, ou 3, 2 e 3, 1. Então, de maneira mais geral, como eu tenho 12 participantes, então, para o primeiro lugar, qualquer um dos 12 participantes vai ter ocupado essa posição, mas para o segundo, minhas opções diminuem, porque um dos participantes já está aqui em primeiro lugar, ele não pode aparecer em segundo. Então, eu vou multiplicar por 11. Então, de maneira mais direta, 12 vezes 11, eu teria aqui, ó, 132 possibilidades. Agora, exercício 7. Um homem tem 10 ternos, 12 camisetas e 5 pares de sapatos. De quantas formas ele poderá vestir um terno, uma camisa e um par de sapato? Ora, esse problema é a extensão daquele que a gente viu de blusas e saias. Só que agora eu tenho mais uma etapa. Então, o que acontece? Ele pode escolher 10 ternos. Para cada um desses ternos, eu posso escolher 12 camisetas. E para cada uma dessa combinação de terno e camiseta, eu ainda posso escolher 5 pares de sapato. Então, simplesmente eu vou fazer o produto aqui de 12, né, vezes 5 vezes 10. Então, o que a gente vai fazer aqui? 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6, 600. Então, as opções são 600 formas aí de se vestir. Essa outra questão também bastante similar. Um automóvel é fabricado em 7 cores. Então, eu tenho 7 cores disponíveis. Podendo optar entre 2 tipos de motores. Então, eu tenho o motor tipo 1 e o motor tipo 2. Então, 2 tipos de motores. E ainda tenho 3 versões: Standard, Luxo e Super Luxo. Então, são 3 versões.
Quantas são as alternativas desse comprador? Ora, é 7 vezes 2 vezes 6, né? Ou 6 vezes 7, né? 30, 42. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Problemas muito similares aos problemas que a gente viu anteriormente. Agora, essa questão 9, ela é um pouquinho diferente, então vamos prestar atenção. O que ele diz aqui? De quantas formas podemos resolver 12 perguntas, né, de um questionário cujas respostas podem ser sim ou não? Então, imagine uma prova, um concurso público, onde você tem que marcar certo e errado. E você tem ali 10 questões. Então, as pessoas vão marcar esses gabaritos, né? essa prova. Quantas são os diferentes gabaritos que as pessoas vão poder marcar? Então, no fundo, é isso que ele está querendo perguntar. Então, uma coisa que a gente pode fazer de novo é sempre reduzir o problema para uma situação mais simples. Vamos imaginar que tivessem aqui 3 perguntas. O que acontece? Na pergunta 1, eu posso responder sim ou não. Na pergunta 2, eu também posso responder sim ou não. E na pergunta 3, eu posso também responder sim ou não. Só que olha o detalhe, eu quero saber como eu posso responder as perguntas como um todo, quais são as opções. Então veja, se na primeira pergunta eu respondi sim, se eu vir por esse caminho, na segunda pergunta eu posso responder sim ou não, sim ou não. E nesse outro caminho, se eu responder sim, eu posso também responder sim ou não. Então, veja, esse problema é diferente do outro. Então, o que é que eu posso imaginar? Eu posso, na verdade, imaginar aqui, ó, que, na verdade, nesse caso aqui eu tenho 3 perguntas, vamos colocar aqui, ó, 3, né, posições. Então, na primeira posição, vamos imaginar que fosse aqui as cores, ou tá vestindo ternos, camisas e sapatos. Nessa primeira posição, quantas são as minhas opções de cores? Quantas são as minhas opções de blusas? Quantas são as minhas opções de pratos de carne? Aqui, isso quem faz esse papel é o sim ou não. Então eu posso responder sim ou não para a primeira pergunta. Beleza. E para a segunda pergunta, o que é que eu posso responder? Também sim ou não. E para a próxima pergunta, sim ou não. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 elevado, né, à terceira, né, de opções aqui de gabarito. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, quais seriam as opções? Vamos montar aqui. Vamos imaginar que na primeira, vamos botar aqui os 8 possíveis gabaritos, né? Então, 4, e aqui 5, 6, 7 e 8. Então, vamos imaginar que você marcou na primeira questão, você marcou sim, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, sim, sim e sim. Beleza. Na segunda questão, o que é que você pode ter marcado? Eu posso ter marcado não e não. Se eu marquei sim, sim, na verdade é que eu tenho que colocar, né, ainda manter sim, né? Sim, 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 é que não, não, não e não. Vamos imaginar aqui que esse é meu primeiro gabarito. Então, marquei sim para a primeira, não para a segunda. Vou marcar agora, já que é mais fácil que montar tudo, né? Vou botar aqui sim, não, não, não. Aliás, deixa eu melhorar isso aqui. Fazer confusão. Slide. Consigo apagar com a borracha aqui. Acho que tá ficando confuso. Tá ali pela árvore ali. Vamos imaginar que aqui é a minha primeira questão. A minha primeira questão eu posso ter marcado sim ou não. Aí eu venho para a segunda questão. Ora, a segunda questão eu posso ter marcado sim ou não. Aqui embaixo a mesma coisa, ó, sim ou não. Eu vou colocar aqui, ó, primeira questão, segunda questão. Na terceira questão, novamente, eu posso ter marcado sim ou não. Aqui eu posso ter marcado sim ou não. Aqui eu posso ter marcado sim ou não. E aqui eu posso ter marcado sim ou não. E aqui, ó, sucessivamente, sim ou não. Né? Então, aliás, né? Primeira questão, segunda questão, terceira questão. Para aqui. Tá, beleza. Então, vamos pegar ali as opções, na verdade. Né? Então,
Meu primeiro gabarito é esse aqui, ó, sim, sim, sim. Agora vai ficar bom. Marquei sim, sim, sim. O segundo gabarito eu marcaria sim, né? Sim e não. Sim, sim e não. Agora, beleza. O outro seria sim, não e sim. Então, sim, ou seguindo agora o caminho não, sim. Também poderia ser sim, não e não. Então, fui até aqui. Agora, eu vou para o caso onde a primeira questão eu marco não. Então, eu marco não na primeira e depois posso marcar sim, sim. Sim, sim. Ou eu marco não na primeira, né? Sim na segunda, mas não na última. Ou eu marco não na primeira, não na segunda e sim na última. Ou eu marco não na primeira, não na segunda e não na última. Então, aqui, pessoal, estão as 8 possibilidades de gabarito. Mas como é que eu vou responder essa questão? Aqui só foi para a gente raciocinar a questão. Ora, a questão tem 20 testes. Então, na verdade, aqui eu vou ter, né, como opções aqui, cada questão aqui, 20 questões. E cada questão dessa aqui vai ter duas opções de certo ou errado. Então, na verdade, eu vou ter 2 elevado a 20 como sendo aqui, né, o meu gabarito, né? Seria 2 elevado a 20. E aqui na anterior, né, que eram 12 perguntas, eu tenho 2 elevado a 12. Então, a questão 9 e a questão 10 é a mesma coisa. A única coisa que mudou é a quantidade de perguntas. Agora, vamos supor o seguinte, expandindo isso que a gente aprendeu. Vamos supor que essa questão falasse, né, de questões de com alternativas ABCDE, né? Múltipla escolha. Imagine que tivesse 3 questões. Quantos são os gabaritos possíveis? O que, que as pessoas poderiam marcar? Ora, na primeira questão, poderia marcar uma das 5 alternativas, A, B, C, D e E. Na segunda, uma das 5 alternativas e na terceira, uma das 5 alternativas. Então, 5 elevado à terceira. Então, de maneira geral, esse problema, a gente pode até criar uma fórmula, né? Aqui é o número de opções, então, vou colocar aqui, ó, número de opções elevado ao número de questões. Então, de maneira geral, é isso aqui. Então, nesse caso, por exemplo, quantas opções eu tenho? 2. Quantas questões eu tenho? 20. 2 elevado a 20. Aqui, quantas opções eu tenho? 2. Quantas perguntas eu tenho? 12. 2 elevado a 12. Ah, se fosse múltipla escolha, quantas opções eu tenho? 5. Quantas questões eram na prova? 100. Então, 5 elevado a 100. E assim sucessivamente. Beleza? Com isso, a gente fecha essa primeira bateria aí das questões do IES. Até a próxima. Valeu!